Vamos ao preparo dessa noite. Vocês estão me ouvindo bem? Com a máscara? Sim. Sem desânimo. Bom, esse. Se você deixou de trabalhar entrando em desânimo, examine o tráfego numa rua simples. Ônibus, automóveis, caminhões, ambulâncias e viaturas diversas passam em graus de velocidade diferentes, cumprindo as tarefas que lhes foram assinaladas. Nenhum veículo segue sem objetivo e sem direção. Além de constituir uma tentação para malfeitores e um perigo no trânsito, é também um peso morto na economia geral, porquanto foge do bem que lhe cabe fazer. Entretanto, se o dono desse veículo resolve recuperá-lo, aparecem de pronto motoristas abnegados que se empenham em socorrê-lo. Considera a lição e não gaste seu tempo acalentando enguiços na própria alma, que farão de você um trombolho para os corações queridos que lhe partilham a marcha. Qual acontece ao veículo mais singelo, você pode perfeitamente auxiliar nos caminhos da vida, arrancar um companheiro dessa ou daquela dificuldade, carregar o doente, transportar uma carga confortadora, entregar um remédio ou distribuir alimento. Se você quiser realmente largar o cantinho da inércia, rogue amparo aos espíritos benevolentes e sábios, que funcionam caridosamente na condição de mecânicos da providência divina. E eles colocarão você. Mas para que isso aconteça, é preciso, antes de tudo, que você pense em servir, dispondo-se a começar. Achei essa passagem muito forte, né? E é mesmo, às vezes a gente está assim, hoje eu não vou nem vou levantar da cama. O que eu vou fazer? E você pode fazer. Você pode. Você pode ouvir alguém. Você pode dar um abraço a alguém. Você pode dar um bom dia a alguém. Então, não existe desânimo. A gente tem uma condição, às vezes, de estar sem ânimo. Mas é só a gente falar para a gente mesmo. Pede ajuda. Puxa, me ajuda aqui. Com certeza, os nossos amigos vão nos ajudar. Vão nos levantar. E nem que seja uma coisinha de bom, você vai fazer naquele dia. E no fim do dia, você vai dizer, ai, que bom, eu saí da inércia. Não estou atrapalhando ninguém. Pelo contrário, eu estou ajudando. Gente, um sorriso ajuda tanto. Às vezes a gente encontra com pessoas que não estão bem. E você dá um bom dia com um sorriso. Olha aí, você está levando ânimo. Sai da sua inércia. Vamos aproveitar essa oportunidade que os nossos amigos nos dão. Obrigada, gente. Bela. Boa noite, gente. Vamos à nossa prece inicial, então. Vamos fechar os olhos, elevar o pensamento a Jesus, nosso mestre, nosso irmão, nosso guia. Ai, irmão Jesus, gratos estamos por mais um dia de estudo, de reflexão, de carinho. Gratos estamos pela presença da nossa querida Aline, que nós possamos estar com a mente e o coração abertos para receber os ensinamentos de hoje, que nós possamos sempre usar aquilo que chega a gente como conhecimento, como uma bênção para ajudar aqueles que cruzam o nosso caminho. Que a gente sempre possa lembrar que ao estender a mão ao outro, nós estamos sempre estendendo a mão a nós mesmos também. Porque é ajudando que a gente é ajudado. Que a gente possa se inspirar na história de Maria de Magdala, que a gente possa estar com os corações abertos para receber esse conteúdo de luz e de amor que virá nessa palestra de hoje. Gratos estamos, Pai, por esse encontro. Assim seja. Uma honra. Gente, como eu falo
hora. Sei lá, cara, sei lá, eu já perdi tudo, já não lembro de nada, tô assim, vou à conta da espiritualidade para ajudar. Curioso foi receber o convite para esse tema, porque eu tinha buscado, né, ler alguma coisa, e aí recebi uma palestra a respeito do tema, e aí comecei. Escutei a palestra toda, fiquei encantada com a história de Maria de Magdala. E que coincidência, alguns dias depois, a Simone me fez um convite para fazer a palestra e o tema era Maria de Magdala. Eu falei, nossa, que coisa incrível! E fiquei pensando a respeito dessa mulher, né? Porque eu fiquei muito tocada com a palestra e veio o convite, aquilo me fez ainda ter mais ânimo para buscar as informações a respeito dela. E aí a gente conhece a história dela, mas eu quis trazer alguns detalhes e poder a gente poder abordar, né, esses detalhes. Inicialmente eu queria falar lá da cidade de Magdala, né, que era lá na época de Jesus, que era considerada uma das mais encantadoras à margem de Galileia. Então ela ficava ali, estava perto ali do mar da Galileia, tinha Tiberíades, Magdala e Cafarnaum, né? Eu acho que não vou dar muito bem com isso aqui, peraí. E aí Magdala é uma cidade que ficou famosa naquela época, porque ali esteve 2 vezes a rainha Cleópatra do Egito. Não sabia dessa informação. E aí, assim, para beneficiar-se de um clima agradável que tinha naquela cidade, ela tinha uma certa depressão e fazia com que aquela região tivesse um ar mais ameno, porque é muito quente, né, toda aquela região. E aí, o interessante de pensar também que lá em Magdala era uma cidade famosa, né, porque tinha um número significativo de cambistas. E era interessante que a gente pode dizer que elas foram os pioneiros da Bolsa de Valores da atualidade, porque eram trocas e era toda uma intensa movimentação nesse sentido lá. Então a gente tinha algumas características em relação a Magdala e essa era uma delas. E aí a questão mas seriam fundamentalmente esses detalhes que levariam Magdala à posteridade? Se a gente está falando de Magdala aqui hoje, não é porque você tinha negociantes, não é porque você tinha a rainha do Egito indo lá 2 vezes no momento, não é. A fama de Magdala se daria por uma mulher. E é interessante falar, né? Primeiro que a mulher, né? E aí dá assim todo um ar de tudo que ela enfrentou. Se nós mulheres, né? Se a gente já tem tantas questões a serem enfrentadas, a gente está falando isso na época de Jesus, imagina, gente, a capacidade de cada um para poder enfrentar esses desafios, né, de cada mulher. E o detalhe é o seguinte, que era uma mulher cuja vida atraía a intolerância religiosa na sinagoga, maridos seduzidos pela sua beleza, era extremamente bela, sedutora, cabelos volumosos, a inveja das senhoras respeitáveis, muita inveja alheia, independente se mulher ou não, ela despertava, porque ela tinha um certo poder. Mulher e poder naquela época, né? E é interessante porque ela recebia muitos poderosos. É claro que ninguém dizia que desfrutava de uma noite de prazer com ela, mas príncipes, negociantes lá de César, todos buscavam essa mulher, que tinha uma capacidade de seduzir incrível, por tamanha beleza. Ela exercia algo diferente. Mas essa mulher se chamava-se Miriam e passaria à posteridade evangélica com o nome de Maria de Magdala. Interessante o seguinte, porque na minha história, ou na história que eu vou trazer, a gente vai falar de personagens importantíssimos. Jesus, por exemplo, Maria, a Mãe Santíssima. Mas o detalhe é que eu quero começar a nossa história
falando de um personagem que tem também, eu diria, uma grande importância para a vida de Maria de Magdala. Será essa pessoa? Seria Simão Pedro? Seria a própria Maria, Mãe Santíssima? Esse personagem, ele tem uma importância para a história dela, e é interessante observar, porque era um mendigo, ex-leproso, e a gente vai pensar, a gente está falando aqui de uma mulher tão poderosa, mas numa noite, esse mendigo bate a porta dela, pegou o cajado, bateu com força, com toda a força, quase destruindo a porta. Muitos escravos trabalhavam para ela, um escravo específico só para vesti-la, um escravo que pertencia à segurança da casa. Escutando o barulho, foi até a porta, abriu o postigo e viu esse homem, uma capa cobria boa parte da cabeça. Ele tirou a capa e vira-se para esse segurança e fala: eu vim falar à senhora, preciso falar com a senhora. E aí, o segurança olhou para aquele homem, falar com a senhora? Na noite passada, ela havia recusado tantos poderosos. Ela não estava com vontade de receber. Imagina que ela ia receber um mendigo que estava ali, batendo uma cajada na porta dela. O homem fechou o postíbulo e voltou. Mas ele não desistiu com tanta facilidade. Continuou batendo com muita força na porta, e até que o homem voltou e falou: olha, se você continuar, eu vou te jogar os cães ferozes em cima de você. Sai daqui, agora. Ele: não, eu não saio daqui até falar com a senhora. Eu preciso falar com a senhora. Senhora, e ele batia com o cajado na porta. O homem, o segurança, percebeu que não podia fazer muita coisa, que o homem não ia sair de lá. E ele tinha um estranho brilho no olhar, algo que incomodava, que ele não sabia explicar o que era. Até que ele não conseguiu e abriu a porta. Assim que ele abriu a porta, o mendigo entrou, mas entrou e foi buscando em cada cômodo daquela residência, daquela mansão gigante, daquela mulher poderosa, por ela, pela senhora. Ela deitada no seu quarto, num espaço que tinha cortinas pesadas, um ambiente, digamos, pesado. Tinha uma lareira, que tudo muito escuro, na verdade, com uma luz só vindo daquela lareira, e de repente, a escrava, antes daquele mendigo entrar, tenta entrar ali para avisar, mas olha, ela ali deitada, pálida, estranha, esquisita. Fica até com medo de chegar, mas isso o mendigo entra e adentra aquele aposento: senhora, eu vim buscá-la. E de repente ela para, sai daquela languidez que ela se encontrava e olha para aquele homem na frente dela: senhora, vem, eu vim buscá-la. Quem é você? Quem que você é? O que você está fazendo aqui, né? E ela fala assim: olha, não lembra de mim? Há uma semana, passando pela tua liteira, eu lhe pedi algumas moedas. Você me jogou algumas moedas e eu lhe disse que eu estava ali para ver o mestre Nazareno. E ele curava feridas. Veja! E ele abriu, né, aquela capa que ele carregava. Veja, eu não carrego mais nenhuma ferida, nenhuma lepra que eu carregava no meu corpo. E aí ela para, olha-se para ele e pergunta: ele cura lepra da alma também? Senhora, é Jesus. Vamos, venha, apresse-se. Bateu palmas, chamou a escrava para que pudesse vesti-la. Prepare o arqueiro. E ela foi, saiu com ele. E naquele barco tinham 3 pessoas: o arqueiro, a pecadora de Magdala e o ex-leproso que havia sido curado por Jesus.
pega e vai para Cafarnaum, que era onde Jesus estava, na casa de Simão Pedro. Ela desce na praia, dá alguns passos, mas aí de repente algo incomoda, algo surge ali na consciência dela. Afinal de contas, ela estaria diante de Jesus. Estar diante de Jesus é quase que estar diante de um espelho. E aí, de repente, ela para e perde coragem. Chega naquela porta. Jesus estava a alguns passos dela. Ela chega naquela porta e o homem observa que ela fica reticente e dá meio que um empurrão. Ela para na porta, de repente olha e empurra a porta. Quero que a gente sinta esse momento. Imagina. Mas sabe, é isso, porque de repente eu abro a porta e vejo um mestre. Gente, imagina o poder daquele ser ali. Ele de costas, não importa. Tinha certa auréola de luz. Jesus, por onde passava, era um magnetismo de amor que não tem palavras, fica pobre. Qualquer coisa que eu vá falar aqui vai ficar pobre para eu descrever o que é estar na presença de Jesus. E aí, de repente, ela entra naquele ambiente. Para e vira-se para ele. Mestre querido. Ele vira-se para ela. Literalmente. Maria. Ela para. Mestre, o senhor me conhece? Oh, Maria, eu sou bom pastor. Conheço cada uma das minhas ovelhas. E aí, de repente, ela fala: então, mestre, se tu me conheces, sabe o quanto tenho errado, o quanto tenho pecado. E aí, ele vira-se e fala: eu não te pergunto o que fizeste até agora, mas te interrogo, o que pretende fazer amanhã? Uma pausa para a história e trazer para uma reflexão e pensar. Quando a gente está dentro do centro, dentro da casa espírita e pensa: eu não posso fazer esse trabalho, eu não sou merecedora, porque eu erro tanto, né? Eu ainda sou tão imperfeito, tão limitada. E aí, de repente, a gente não se dá conta da nossa potencialidade, do quanto que a gente pode escolher acertar cada dia. E que ainda que a gente erre, o processo é esse. A gente se aperfeiçoando no caminho. Então, quando a gente não se sentir merecedor daquilo, que a gente entenda que é um processo. E é o que Jesus pergunta. Eu não te pergunto o que fizeste até agora, não me importa. Mas o que você vai fazer amanhã? E é uma escolha nossa, a gente poder dar o melhor, né? E aí ela vira e fala: mestre, eu faço o que você quiser, leve a minha vida. E aí ele para e fala: não, sua vida ainda não. Então, mestre, fale, o que o senhor quer que eu faça? Eu faço. Maria, ame os seus filhos. Ô mestre, tive o ventre varado 1000 vezes, mas não tive a felicidade de ser mãe. Não, mãe. Eu não falo aqui que você ame filhos da sua carne, mas que você ame filhos que não têm mãe, mães que não têm filhos. As pessoas precisam de amor. Vá e ame, Maria. E aí, de repente, ele vira-se e fala para ela: vá e seja fiel até o fim. O quanto é difícil ser fiel a Jesus, todo o tempo, constantemente, com as nossas limitações ainda. Mas o processo que a gente saiba que volto a falar,
a conquista de um passo a cada dia, para que a gente vá se sentindo dentro desse processo na evolução, a evolução que a gente busca, que a gente vá sentindo que está melhor um pouquinho a cada dia. Esse é o nosso processo. E é interessante é que naquele momento, quando ele fala, seja fiel até o fim, ela sai. E aí ela sai daquele ambiente. Mas ela não consegue virar as costas para ele. Ela sai de costas e fica olhando a imagem dele e sai. E aí no dia seguinte o que acontece? A prostituta enlouqueceu, ela começa a jogar todas as coisas pela janela, se desfaz de tudo, dá liberdade aos escravos, não existiam mais escravos, ela não queria mais estar naquela mansão, ela não estava mais lá, e ela só guarda 2 itens: o vestido que ela havia perdido a virgindade e um perfume, um frasco que a mãe havia dado para ela. De tudo materialmente que ela conquistou, ela só guardou esses 2 itens. E de repente o boato na cidade corre dizendo, ela enlouqueceu de vez. Os diabos que a perseguem, toda uma obsessão que se carrega durante o processo, né? Enlouqueceram de vez e ela está ali ensandecida, jogando tudo fora. E alguns dias depois, o Mestre Jesus é convidado por Simão, não Simão Pedro, mas Simão o extravagante, que era um fariseu. É convidado por Jesus, que na verdade ele recebe o convite de Simão, porque Simão queria fazer um almoço em sua casa. É interessante observar que na verdade a intenção de Simão era justamente se destacar, né? Então ele pegava as pessoas que tinham um maior destaque naquele momento, as convidava, e assim ele também iria surfar nessa onda, né? E aí ele convida Jesus. Para surpresa de todos, Jesus aceita aquele convite e vai para o almoço naquela casa, na casa de Simão. Chega lá, Simão bem vestido, recebe, quando Jesus entra, vê aquele ambiente, mulheres seminuas, vários tipos de comidas, uma banda tocava. Jesus, muito frugal, vai pegando pequenas quantidades, experimentando uma coisa aqui, outra ali. De repente, no meio daquela festa, que Simão se sentia o grande, né, anfitrião, de repente, no meio daquela festa, um murmurinho lá na entrada, uma confusão, todo mundo querendo entrar, alguma coisa, e as pessoas ali tentando conter uma mulher. Era Maria, a caminho, para poder encontrar novamente com o Mestre. E de repente, Maria entra naquele ambiente, Simão olha, e ia falar o que aquela prostituta fazia ali na sua festa. Ela não queria, ele não queria. Maria conhecia Simão muito bem, Simão extravagante, porque Simão desfrutava de várias noites de prazer com ela. Mas ele não podia falar em sociedade, afinal de contas. Ele era respeitado. Simão era um grande hipócrita, porque durante a noite se refastelava com Maria, aliás, com Miriam, e durante o dia era o grande respeitado pela sociedade. De repente ela entra, Simão dá a autorização, porque percebia que ela guardava um grande segredo. Deixa que ela entre. E ela entra e vai direto aos pés de Jesus. Começa a lavar os pés do Mestre e a secar com os próprios cabelos. Simão olha aquela cena e observa. Ele não é, então, esse Messias que fala. Ele não sabe que essa mulher é uma prostituta? Está deixando tocá-lo desse jeito? Eu achando que ele era o mesmo. Porque se ele fosse o Messias, saberia quem era essa mulher prostituta, lavando, limpando seus pés. E de repente o Mestre vira para ele e fala assim, Simão, a tradição manda que você disponibilize um espaço, um local, uma bacia, para que eu pudesse lavar meus pés. Essa mulher entra e lava-os. Disponibiliza também, a tradição diz que você deve me dar uma toalha, algo para poder secar, um de linho, enfim. E você não fez, ela seca com os cabelos. E de repente ela vira-se para a mulher e fala, vá, e não peques. Vá e você está liberta, porque eu te perdoo de seus pecados. Ela sai daquele ambiente, porque chegar
falar essa frase, não, possível. Agora imagine o mestre, não é falar, era uma vibração, era uma sensação, era algo indescritível e era tomada por aquele sentimento. Ela sai e ela começa a ter um grande destaque por onde o mestre passava, crianças que se perdiam, senhoras que precisavam de atenção, de acolhimento. Maria começa a ajudar em todo aquele processo. O mestre pregava, era uma multidão que ele arrastava. Até que essa própria multidão participa da crucificação. Várias mulheres acompanham, inclusive Maria. E dentro desse processo, Maria de Magdala também vai. Caminhando e vendo todo o sofrimento do mestre, é algo indescritível, que só quem acompanhou, e ali tinha muito sofrimento, só quem acompanhou entendia como era o processo de ver alguém que se ama passando por tamanha dor. Uma tora gigante, com farpas saindo, machucava, o sangue escorria. Até que, em um determinado momento, Maria tenta, olha, né, e não consegue fazer nada. A pergunta que eu deixo aqui para a gente é: será que a gente teria coragem de dizer que somos amigos do mestre naquele momento? Ou nos sentiríamos constrangidos, incomodados e preocupados para que não tivesse nenhuma consequência, afinal de contas? Depois do ato consumado, depois do final do processo, correu todo o boato que quem estava lá seria crucificado também. Imagine se a gente estivesse lá. Eu acompanhei Jesus e de repente agora eu corro o risco de ser crucificado também. E começou um burburinho, um incômodo, uma preocupação no meio deles. Alguém chegou e levantou e falou: ele na verdade nos abandonou, isso sim. Porque agora ele foi embora e nos deixa aqui nesse processo. Agora que a gente corre o risco de ser crucificado também. E aí Maria decide, com algumas pessoas, vamos até o sepulcro. Sabiam que José de Arimateia havia cedido o sepulcro? José de Arimateia amava muito o mestre. Cedeu aquele espaço e foram todos lá no encontro para olhar, para ver o mestre ali deitado. E é interessante porque eles sabiam que existiam seguranças ali. Até porque, mesmo que ele voltasse, a ideia era esconder o cadáver, esconder qualquer coisa. Porque não queriam que ele desse a razão de que ele realmente voltaria em 3 dias. Mas de repente ela chega lá e ela não vê. Não vê ninguém, ninguém estava lá. Ele não estava lá, nem os seguranças. E os homens saem, mas ela fica. E ela, intrigada com aquilo, de repente vê um homem ao longe assim. Deve ser o jardineiro, deve ser quem cuida aqui do espaço. Olá, Senhor, sabes do meu Senhor? E de repente esse homem viu. Era Jesus. Jesus à sua frente. De repente ela para e fica encantada de olhar Jesus ali. E o que ela fala? Mestre querido. E ele? Maria. Ele aparecia para a pecadora. Por que não apareceu para a Mãe Santíssima? Por que não apareceu para João? Para Simão Pedro, a quem ele deu o banho? Ele apareceu para a pecadora, para a cortesã. Ela. E ele fala para ela: vá e fale o que viu. Antes ela tenta tocá-lo, ele não me toques, porque eu ainda não fui a meu pai. Ele havia ido nas regiões umbralinas buscar Judas e tinha energias deletérias ainda ali no seu manto em volta de si. E aí ele fala: não me toques, mas vá e avisa que eu voltei. Quando ela chega para dar a notícia, ela chega, nossa, imagina, você vai falar, ele realmente voltou. Ele disse que voltaria em 3 dias, ele realmente voltou. E aí de repente ela para. Uma pessoa veio e fala assim: ele voltou? E ele apareceu para você?
Ela se recolhe, constrangida, envergonhada. Sim, ele havia aparecido para ela. Então imagine o que é lidar, né, com aquela situação. E ele vai aparecendo em outras situações específicas. Para Simão Pedro, quando Simão tenta pescar, ele não consegue, de repente uma voz chega para ele e fala que ele jogue, né, a rede mais à esquerda, e ele pega uma grande quantidade de peixes. E assim acontece todo o processo dele. E de repente, tem também aquele momento bem interessante que eu trouxe para a gente refletir, quando ele fala na questão lá de Tomé, né, se você acredita ou não, ele fala, e ele precisa tocar para acreditar. E aí, eu achei interessante a frase que ele trouxe, não é essa? Tu crês porque viste, bem-aventurado no entanto, é todo aquele que não tendo visto acreditou. E olha o nosso desafio. Bem-aventurado todo aquele que não tendo visto acreditou. E é isso que a gente vê. Será que a gente viu hoje? Será que a gente acredita que quando a gente sair, a gente tinha todos os nossos amigos espirituais à nossa volta? E o nosso mentor? Será que a gente pensa nesse mentor, nesse anjo da guarda, nesse amigo espiritual? Ou a gente precisa ver para crer? Todo momento ele está ali do lado? Muitas vezes eu gosto de falar uma frase, quando as pessoas falam, nossa, mas eu não acredito nisso, etc e tal. Eu falei, olha, muitas vezes a gente precisa acreditar para conseguir ver, né? E não para ver e assim depois acreditar, como promete. Porque esse é o processo. Quando eu começo a entender como é que é o mecanismo. Na semana passada, por exemplo, eu tenho deixado de vez em quando minha filha muito cedo no ponto para pegar o ônibus. Por volta de 5 horas da manhã, ainda está escuro nesse período. E aí, às vezes, eu deixo, e aí quero aproveitar a oportunidade, em vez de voltar para casa, ir direto para a praia para poder dar uma corrida. E aí, eu parei na semana passada, falei, nem parece que você está no Rio de Janeiro. Tipo assim, tudo escuro. E aí eu parei e falei, pô, e aí, Anjinho? Tranquilo para ir? Tranquilo. Falei, é isso. E aí, juro, veio aquela, é óbvio que não era alguém falando, mas o processo era esse. Saí do carro, corri areia, escuro, parecia de noite, não tinha ninguém. Mas toda vez que eu incomodava, eu lembrava, opa, tá tranquilo. Que esse é o processo. Quando a gente começa a dar corda para isso, a gente vai entendendo que o mecanismo, ele existe e ele é fácil de acontecer. Agora, mas será que é isso? Mas será que isso acontece mesmo? Aí o processo não é assim, né? E aí, voltando para a história, e é interessante que ele surge, né, ele aparece em diversos lugares, e aí, em determinado momento, ela começa a buscar o que fazer. Porque ali, Jesus havia voltado, e cada um tem a sua própria função. E ela comenta com Simão Pedro, de repente, a oportunidade de ir com ele. Mas Simão Pedro vira e fala assim, não, você é mulher, é fraca. E aí ela começa a tentar ver qual caminho que ela ia trilhar naquele processo. Até que ela para, caminha, vai andando até a praia, a mesma praia que havia encontrado o mestre. E aí, de repente, vem longe um grupo de pessoas. Emitiam um som, tipo um batistaca, emitiam um som. Existia uma regra na sociedade naquela época que era assim: todo leproso, quando se aproximava, ele precisava bater. Para que o vento que viesse contra a pessoa se desviasse e soubesse que ali não poderia estar perto daquelas pessoas. E aí, de repente, ela começou a escutar aquele barulho e percebeu que era um grupo de leprosos. O primeiro instinto era de reagir e falar, acho que eu vou sair daqui. Mas ela decidiu ficar. O grupo foi se aproximando. Andaram muitos dias. Perguntaram para ela, a gente chegou aqui porque a gente veio o Mestre Jesus. Falaram que ele cura a lepra. A gente veio buscar essa cura. E ela respondeu, ele foi assassinado. Ele nos
E aí, de repente, aquela notícia, o grupo todo, fica sem mães que levavam seus filhos, a lepra tomada pelo corpo, caem no chão, chorando, desesperados, porque a esperança havia morrido ali naquele processo. A esperança era de curar o próprio filho, imagine a si mesmo, imagina, e de repente fala, não existe mais. E aí ela sai e começa a falar, não, mas há esperança. E começa a pregar. Quando ela percebe, ela está ali, falando do cenário da montanha, falando dos ensinamentos que havia conseguido, que havia conquistado com Jesus. O grupo, um pouco mais confortado, vai andando, sabia que não podia ficar naquela região, tinha que ir para o Vale dos Leprosos. Então o grupo sai, caminhando, e aí, de repente, uma criança olha para ela e sorri. E aí ela olha para aquela criança, a criança caminhando, e percebe, peraí, eles são a minha família, eu não tenho ninguém, eles são a minha família. E aí, de repente, entra no Vale dos Leprosos, um grupo com os homens, mulheres e várias crianças, e uma mulher bela, nos seus 28 anos, caminhando e chegando com aquele grupo ali. Ela criou um hábito de, todo fim de dia, né, o sol ali se pondo, ela pregava, ela falava todos os ensinamentos que ela havia conquistado com Jesus. Vós, os leprosos que sofrem, Jesus é o consolo. E ela pregava, levando uma palavra. E é interessante, 10 anos se passaram e ela é muito fiel àquele processo. Até que uma noite, antes da pregação, ela vai se banhar num lugar próximo. E aí ela vai tomando banho, de repente ela passa a mão e olha, tem uma mancha. Ela passa a mão em cima da mancha, não sente, pega um graveto ali perto, toca e não sente absolutamente nada. E aí ela entende. A pregação daquela noite seria diferente, porque ela começou falando, nós, os leprosos. E a partir daquele momento, ela é mais uma. E ela vai lidando com aquela lepra ao longo do tempo. E o que acontece? 30 anos se passaram. E ela estava irreconhecível. Alguns dedos haviam caído, parte do cabelo já, os dentes quase não existiam. Ela já, de longe, bem de longe, lembrava aquela mulher bela que ela havia sido. E é interessante que ela fala essa frase, pagarei na carne os erros que na carne cometi. Tinha ali uma consciência, tinha ali uma capacidade de entendimento do próprio processo, que é isso que muitas vezes a gente não tem. A gente olha as nossas dificuldades e a gente se sente, muito infeliz. O vitimismo está ali tomando conta da nossa mente. Nossa, eu sou um grande sofredor daquele processo. E a gente não entende que o processo é tão limitado, ele tem tempo para acabar, mas ele é necessário para que a gente possa justamente evoluir. Mas a gente muitas vezes luta contra esse processo, a gente não quer enfrentar aquilo, e é natural, é difícil. E cada um aqui sabe da sua própria dor. Cada um de vocês, nós temos as nossas dificuldades. E é muito sofrido, mas só que a gente precisa entender o quão necessário é. Só que aí ela toma uma decisão que ela quer ver a Mãe Santíssima. Ela precisa ver Maria. E ela toma a decisão de ir daquele estado e andar. Tem condição dica daquele processo? Não, é muito árduo, você vai andar nesse estado, mas ela precisava. Andando, enfrentando algumas crianças ao longo do caminho, jogavam pão, jogavam pedra, enfim, e ela foi enfrentando seu próprio processo ali de dor para encontrar Maria Mãe Santíssima. Chega muito próxima, mas ela cai, desfalecida. Alguém pega, ela está muito próxima à casa de Maria. Alguém a pega, coloca em cima de
um espaço que tinha ali na casa para que ela pudesse descansar, mas ela já delirava, já não conseguia estar consciente. E naquele êxtase, né, que ela se encontrava, de repente ela se vê uma lufada, ela meio que sai do corpo. Quando ela sai do corpo, ela se sente meio que flutuando. E ela vai andando, caminhando, e se vê na praia. Se vê na praia, vê ao longe, e de repente, chega o mestre e fala para ela: tu foste fiel até o fim, tu disseste que me daras a tua vida, e agora eu aceito. Agora é o momento de entregar para ele. E olha o processo dela, quanta dor e quanta entrega a Jesus dentro desse mesmo processo. E ela vai, e vai com o mestre. Ser recebido pelo mestre num momento desse, né? A gente vai tentando buscar como é viver, para que a gente possa ter a capacidade de se sentir completo no final de uma jornada. Eu trouxe uns 2 questionamentos a respeito dela. Maria de Magdala realizou uma revolução tão grandiosa que mereceu ser a portadora da ressurreição, porque é ela quem manda a notícia, que fala que Jesus havia voltado. Jesus não apareceu para sua mãe, a quem amava, nem a João, um discípulo tão querido, e nem a Pedro, a quem ele entregara o rebanho. Ele apareceu a pecadora. Veja a força dessa mulher, a capacidade dessa mulher de transformação. Eu estava finalizando o estudo de hoje, e aí eu busquei numa fonte, que é Caminho, Verdade e Vida, que Emmanuel fala o seguinte: dentre os vultos da Boa Nova, ninguém fez tanta violência a si mesmo para seguir o Salvador como a inesquecível presidiada de Magdala. Nem mesmo Paulo de Tarso faria tanto mais tarde, porque a consciência do apóstolo dos gentios era apaixonada pela lei, mas não pelos vícios. Porque Maria de Magdala tinha, né, ela se entregava ao sensual. Ela tinha aquele vício, e cada um de nós carrega seu próprio vício dentro do nosso processo. Então, o quanto era difícil essa transformação dela, de sair daquilo que ela era, e todo o caminho, toda a escolha. Então, é interessante observar o quanto que, dentro daquele processo doloroso, e o quanto que Emmanuel fala que nem mesmo Paulo de Tarso faria tanto mais tarde, porque ele já tinha dentro dele alguns conceitos, foi bastar, né, colocá-lo de uma forma. Só que ela não. Ela buscava amor, só que era um amor de uma forma que a gente precisa lidar com as questões sexuais. Um misto de carência, um misto de sentimentos que, no fundo, o que ela queria era o amor. Tanto é que nenhum homem havia a tratado daquele jeito, só Jesus. Sem nenhum interesse, né? Sem nenhum interesse no carnal, olhava para ela de uma forma completamente diferente, e aquilo deixou encantada. Assim, eu nunca fui tratada assim, desse jeito, com esse acolhimento, com esse amor, com esse sentimento, sem olhar para a questão carnal. Então, assim, diante de Jesus, ela pôde sentir o que no fundo ela sempre procurou, que foi ser amada. Só que vinha de uma forma torta, buscando prazeres dentro daquela situação, mas com uma grande carência interna, porque no fundo o que ela queria era isso, ser amada. E é interessante porque quando eu faço um paralelo da Maria de Magdala para a gente, eu fico buscando formas também da gente entender as nossas limitações, mas o quanto que muitas vezes, dentro da bengala do vitimismo, da bengala do eu não sou capaz, da bengala do isso não é para mim, né, do não, e essa coisa para Jesus, o quanto que a gente vai deixando esse processo para depois. E o momento é hoje e agora.
Ah, na próxima vida eu resolvo. Não, o momento é hoje e agora. Porque as nossas dificuldades, elas são ali, formadas justamente para esse momento, para que a gente possa conseguir enfrentá-las, né? E aí, por isso que eu acho que nós somos um eterno aprendiz dentro de um processo que a gente vai cada dia um pouquinho melhor. E para fechar um pouco que eu trouxe essa noite, eu sempre gosto de trazer um poema, um cordel, algo que a gente possa refletir e trazer, né, depois de falar e tal, de forma mais leve, o que a gente está abordando. E aí eu trouxe um cordel de Braulio, cujo título é Um Aprendiz. Achei pertinente, porque tem muito a ver com o que a gente está vivendo e o que ela passou, quando ele fala o seguinte: Senhor, eu, um aprendiz, a vida já me ensinou que besta é quem vive triste lembrando o que faltou. Magoando a cicatriz, esquece de ser feliz por tudo que conquistou. Afinal, nem toda lágrima é dor, nem toda graça é sorriso, nem toda curva da vida tem uma placa de aviso. E nem sempre o que você perde é de fato um prejuízo. O meu ou o seu caminho não são muito diferentes. Tem espinho, pedra, buraco para morte atrasar a gente. Mas não desanime por nada, pois até uma topada empurra você para frente. Tantas vezes parece que é o fim, mas no fundo é só o recomeço. Afinal, para poder se levantar, é preciso sofrer algum tropeço. É a vida insistindo em nos lembrar. Uma conta difícil de pagar, quase sempre, por ter um alto preço. Uma pequena mudança, às vezes, traz esperança e faz a gente seguir. Continue sendo forte. Tenha fé no Criador. Fé também em você mesmo. Não tenha medo da dor. Siga em frente o seu caminho e saiba que a cruz mais pesada o Filho de Deus carregou e com os filhos. Obrigada, pessoal. Gente, como é que eu vou fazer a conferência depois disso? Difícil, né? Eu aqui chorando, lágrimas nos olhos, história maravilhosa, quanta reflexão. Obrigada, imagina. Obrigada mesmo. Bom, gente, de novo vamos fechar os olhos. Vamos aproveitar essa ambiência maravilhosa. Agradecer aos nossos queridos amigos espirituais. Agradecer ao nosso Pai por esse momento que acabamos de passar. Agradecer por tudo que temos. Nossa vida, nossas topadas, nossas alegrias. Só agradecimento. Só podemos agradecer. E pedimos à Mãe Santíssima, Maria, que é a mãe de todos nós. Mãe Santíssima, abre teus braços e acolhe a cada um de nós. Acolhe a todas as mães, encarnadas e desencarnadas. Acolhe com seu jeito meigo, seu olhar carinhoso, e dá a cada um de nós um pouquinho do teu amor. Obrigada, Mãe. Obrigada por tudo. Obrigada pelo seu carinho, pelo seu acolhimento, pelo seu abraço, pelo seu colo. E que amanhã, onde aqui comemoramos o Dia das Mães, possamos estar felizes com as nossas mães, como eu já falei, as encarnadas e as desencarnadas. E aquelas que também não são mães biológicas, aquelas que acolhem seus sobrinhos, seus afilhados, seus amigos, também são mães. Obrigada, Senhor. Obrigada, Mãe. Que assim seja. Obrigada.